Graças a Deus. Boa noite, igreja. Graça e fé a todos, amém? Você crê que o choro pode durar uma noite, mas no amanhecer a alegria vem? Amém? A vitória vem no amanhecer, amém? Abre a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao pastor Marcos, à pastora Cristina pelo convite. Eu tenho certeza que Deus se faz presente nesse lugar. Deus se faz presente nesse lugar porque você está aqui. Porque Jesus disse, onde tiver pessoas reunidas, pessoas falando no nome dEle, Ele estará presente. Então o Abba, o papai está aqui. Então nessa noite você se coloque na presença dEle. Se coloca na presença do Abba, do papai, amém? A palavra de Deus, quem achou, diga amém. Amém. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Diz assim: porém, como dizem as escrituras sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Se assente no seu lugar, amém? Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. A palavra de Deus diz que o que o olho não viu, né? O que o ouvido não ouviu, e que não subiu ao coração do homem, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Deus tem muitas coisas para mim e para você. Mas essa palavra, o apóstolo Paulo, ele não estava falando de bênção. O apóstolo Paulo estava falando para o povo de Corinto, um povo que queria sabedoria, mas uma sabedoria que não vinha de Deus. Então Paulo fala essa mensagem, passa para eles: o que o olho não viu, e o que o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Irmãos, Paulo fala para esse povo de Corinto, porque esse povo estava cego espiritualmente, porque eles queriam sabedoria, eles queriam comprar sabedoria, mas a sabedoria que vem de Deus ninguém pode comprar. A sabedoria que vem de Deus é só Ele que dá. E a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo fala: é só Deus que pode te dar sabedoria. E a palavra de Deus diz também que quando falamos de sabedoria, falamos de Deus. Quando a gente fala de sabedoria, já vem o filho do rei Davi, Salomão, né? Um homem que foi sábio, né? Salomão. Quando Davi morreu, quando Salomão assumiu o trono, daí o Salomão estava no seu quarto. A palavra de Deus diz assim, em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Diz assim: naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que eu te dê? Então a palavra de Deus diz de sabedoria. E se Deus aparecesse para você hoje, nessa noite, e perguntasse para você o que você quer? Faça um pedido, né? Quando eu era criança tinha aquela, fazia assim, como é que é? A lâmpada mágica, né? Fazia assim, daí aparecia o gênio e falava assim: você tem 3 pedidos. Faça esses 3 pedidos. E se Deus aparecer para você nessa noite, o que você ia pedir para Ele? Qual é o seu pedido? O que você está precisando? O que você quer nessa noite? O que você veio buscar nessa noite? O que você precisa? Você sabe o que você precisa? Então Deus aparece em sonho a Salomão. E Salomão aí podia ter pedido muitas coisas, riquezas. Podia ter pedido a cabeça dos inimigos dele, porque tinha bastante inimigo.
Mas não, Salomão pede sabedoria. Pede sabedoria para Deus. Porque através da sabedoria de Deus, as bênçãos vêm. Através da sabedoria de Deus, tudo acontece. Mas você tem que pedir sabedoria para Deus. E aqui fala em 1 Reis capítulo 3, versículo 9. Diz assim: portanto, dar-me sabedoria, para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderia governar esse teu grande povo? Daí Davi, o filho de Davi, Salomão, pediu sabedoria. Porque ele sabia, sem sabedoria, ele sabia, se ele tivesse sabedoria de homens, ajuda de homens, ele não ia conseguir fazer nada. E ele pede sabedoria a Deus, porque ele sabia que a força dele vinha de Deus. Tudo que ele fosse fazer tinha que vir de Deus. E Deus pergunta para ele: o que você quer? E a palavra de Deus diz que Deus dá sabedoria para Salomão. E quando Salomão pega essa sabedoria, veio uma sabedoria do Pai. E a palavra de Deus diz assim, em 1 Reis, capítulo 3, versículo 13. 1 Reis, capítulo 3, 1 Reis, capítulo 13, diz assim: mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras, mas o que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Se você guardar os meus mandamentos, eu e você temos guardado o mandamento de Deus. Eu e você temos servido a Deus. Eu e você temos feito a vontade de Deus. Será que eu e você estamos fazendo a vontade de Deus? Hoje nós estamos aqui. Estamos fazendo o que? A vontade de Deus. E Deus está alegre com você. Porque você saiu da sua casa. Você saiu do conforto da sua casa para estar aqui. Porque você acredita nele. Você crê que ele vai fazer um milagre na sua vida nessa noite. E eu creio que Deus nessa noite, ele vai fazer um milagre na sua vida. Mas você tem que abrir seu coração. Você tem que deixar que ele venha tocar no seu coração. E a palavra de Deus diz também a sabedoria de Salomão. Está aqui em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. 1 Reis, capítulo 3, 16. Diz assim. Aleluia, Jesus. Certo dia, duas prostitutas apareceram diante do rei Salomão. E uma delas disse: ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz a um menino e ela estava lá comigo. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz um menino. Somente nós duas estávamos na casa, não havia mais ninguém lá. Uma noite ela rolou sem querer sobre o seu filho e sufocou. Então levantou-se durante a noite, enquanto eu dormia, pegou o meu filho morto, pegou o meu filho morto, isso, nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não
era o meu filho. Mas a outra mulher disse: não, é verdade, pelo contrário, meu filho é que está vivo, e o seu é o que está morto. E a primeira mulher respondeu: não, e não, a criança morta é sua, e a vida e a viva é a minha. E foi assim que discutiram na frente do rei. Então o rei Salomão disse: cada uma de vocês diz que a criança viva é sua e que a morta é da outra. Então mandou buscar uma espada, e quando a trouxeram, disse: corte a criança viva pelo meio, e dei metade para cada uma desta mulher. A verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, por favor, Senhor, não mate o menino, o meu filho, entregue-o a esta mulher. Mas a outra disse: pode cortá-lo em 2 pedaços, assim ele não será nem meu nem seu. Aí Salomão disse: não matem a criança, entregue o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão, e aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. Amém, Jesus. Então 2 mulheres chegam ao rei Salomão e falam: o filho é meu, que está vivo. A outra: não, o filho que está vivo é meu, o que está morto é seu. E o rei Salomão, o que ele faz? Manda vir uma espada. Pega uma espada lá, vamos cortar essa criança no meio. A sabedoria que Deus tinha dado para Salomão foi uma sabedoria de Deus. E quando ele fala que vai matar aquela criança, a mãe verdadeira faz o quê? Não mata meu filho. Dá para essa mulher. É melhor ele estar vivo do que estar morto. E aquela outra mulher que falava que o filho era dela, falou: não, pode matar. Daí corta no meio, daí fica um pedaço para mim, um pedaço para ela. Sabedoria. Deus deu sabedoria para Salomão. E nessa noite, se eu e você pedir sabedoria para Deus, Deus vai dar sabedoria para mim e para você. Temos que pedir sabedoria a Ele. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peça com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Então temos que confiar. O que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Temos que confiar nele. Temos que pedir sabedoria para Ele. Então nessa noite, eu creio, se você pedir sabedoria, Deus vai te dar. E através da sabedoria, tudo aquilo que você está precisando vai se realizar. Porque através da sabedoria, vem as bênçãos. Quando o apóstolo Paulo fala que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, está falando disso, de sabedoria. Então, nessa noite, vamos pedir para Deus. E aqui, confiança em Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a sua fé? O rei Salomão confiou em Deus, porque ele pediu sabedoria e pediu ajuda para Deus. Ele podia ter pedido ajuda para outros homens, não, mas ele pediu ajuda para Deus. Então nessa noite, o que você precisa, você tem que pedir para Deus. Qual é a sua confiança? Tem que ser a confiança em Deus. Então eu te pergunto, você tem que confiar em quem? Confia em Deus.
não confia em homens. O povo de Corinto estava confiando em sabedoria de homens. De homens. Muitas vezes, eu e você confiamos em homens. Muitas vezes, eu e você confiamos num colega, confiamos no dinheiro. Deus está falando para mim e para você nessa noite. Temos que ter sabedoria. E a sabedoria é para mim e você confiar em Deus. Então nessa noite, confia em Deus. Confia nesse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso. Esse Deus que conhece tudo da sua vida. Então nessa noite, fala para o papai: eu confio em ti. Eu confio em ti, ó Deus. O rei Davi, quando ele foi lutar com Golias, Davi confiou em quem? No braço dele? Não, porque ele confiou em quem? Confiou em Deus. E Golias confiou em quem? Confiou no braço dele, na força dele, e ele perdeu a batalha. Então se você confiar em você, se você confiar em homens, aquele homem vai me ajudar, aquele homem vai, me proteger. Não, quem vai te ajudar é Deus. Rei Davi, quem ajudou Davi foi Deus. Quem ajudou Salomão foi Deus. Então Deus fala para mim e para você nessa noite: confia nele. Confia nele de todo o teu coração. E eu tenho certeza, se você confiar nesse Deus, que é o Criador do céu e da terra, esse Deus que conhece o profundo e escondido, esse Deus que conhece o que você quer, Ele conhece o que você, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe. Mas por que eu tenho que pedir? Tem que pedir. Quando eu peço, Deus sabe o que eu estou pedindo, mas eu peço e Deus sabe, mas Ele quer que eu peço para ver se é verdade, Será que o Renato está querendo isso mesmo? Porque se eu pedir uma vez e parar de pedir, mas a bênção não está vindo, eu vou parar de pedir porque Deus não está. Não, tem que todo dia pedir, todo dia em oração, faça jejum, ora e peça para Deus, porque Deus vai te dar. E a primeira coisa que Ele vai te dar é sabedoria, para você seguir o caminho que leva a Deus. E o caminho que leva a Deus é Jesus. O caminho que leva a Deus é o Jesus. Então nessa noite, eu peço para vocês, que vocês se acheguem a Deus, de verdade. Nós estamos aqui porque vou sair de casa, eu vou lá na igreja, lá só por ir, só para dizer que eu fui. Não, no momento que você sair da sua casa, você já tem que sair de lá, já tem que pedir para Deus o que você quer. Você tem que falar assim: quando eu chegar na igreja, Deus vai me abençoar. Quando eu chegar na igreja, quando eu sair de lá, você é abençoado. No meio do culto, Deus já vai fazer, no louvor, Deus já está falando comigo, Deus vai me abençoar. E é através do louvor que Deus começa a trabalhar em nossos corações. Então nessa noite, peça sabedoria para Deus, para que você siga em frente. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Eu quero que você feche os olhos. Amém, Jesus. Eu pedi para o Marcão vir aqui, amém? Cantar um louvor, amém, Jesus. E você vai fechar seus olhos. E você vai confiar em Deus, porque Deus está aqui. E você vai pedir sabedoria para esse Deus, o Deus Todo-Poderoso. Você vai pedir sabedoria para Ele, porque no momento que você pede sabedoria, Deus vai te dar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo é teu nome, Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos e fala com Deus, porque Deus está aqui. Feche seus olhos e começa a falar com Ele. Começa a falar, começa a pedir o que você quer. Começa a falar para Ele o que você veio buscar aqui nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Pai amado, para te buscar, Pai. Queremos, Pai amado, sabedoria de Ti, Pai. Entendimento de Ti, Pai amado. E que nessa noite, Pai amado, o Senhor venha, Pai amado, ouvir as nossas orações, Pai. Eu te peço, Pai. Aleluia, Jesus.